Muito bem, vamos falar agora sobre o resumo. Como fazer um resumo, quais são os elementos estruturantes que você tem que entender, né? Como prestar atenção ao resumo, como fazer um resumo a contento. Calma, que já estamos acabando a parte relacionada à redação, tá? Esse resumo não vai te auxiliar apenas na composição textual, não vai ser apenas útil em relação à escrita, quer dizer, em relação à proposta de redação no concurso público. Também vai ser útil para você, cara, quando estiver estudando em casa, quando precisar resumir algum conteúdo. Então eu vou te ensinar como fazer esse resumo, tá? Vou te ensinar como você deve proceder na hora de pegar um texto ali e extrair as ideias principais. Isso aí já te ajuda na hora da interpretação. Maravilha? Então é super simples, se segura aí e vamos trabalhar, porque é isso que importa. Bora comigo! Olha só, vou falar agora para você sobre o resumo, beleza? Então, o que é resumir em essência? Basicamente, resumir consiste em selecionar as principais ideias de determinado texto, tá? E depois de feita essa seleção, você deve encadeá-las em uma ordem lógica. Quer dizer, em uma ordem que seja análoga, seja semelhante à do texto base, à do texto principal. Tá bem? É do texto que foi resumido então. O corpo do resumo deve conter a mesma ordem de ideias. Então você não pode trocar. Por quê? Porque senão o seu resumo já foge ao princípio do resumo, que é apenas abstrair, retirar dali, retirar do texto original, texto fonte, ideias principais e selecionar poucos, tá? Em poucas linhas os argumentos ou ideias, tá? De uma maneira que se encadeie logicamente, tá? Você não pode esquecer de que deve, né? Não pode esquecer de que deve preservar as ideias originais do texto. Você não pode inserir as suas ideias, porque não estou falando de um resumo crítico, tá? Esse resumo crítico seria uma resenha. Estou falando para você apenas de um resumo, tá? Esse resumo consiste simplesmente em preservar as ideias originais de um texto, tá? Preservar, porém, reduzindo algumas coisas ali. Nada impede você, querido aluno, de copiar alguns trechos, tá? Não há problema. Então, seguinte, a cópia pode ser um recurso? Pode, mas quando você copiar, você vai copiar apenas elementos, frases, conceitos-chave, apenas os principais, tá? Apenas os essenciais. E você ainda pode fazer o que nós chamamos de paráfrase. Quero dizer, parafrasear determinado texto nada mais é do que você reescrevê-lo utilizando termos semelhantes, tá? E esses termos semelhantes vão dar uma nova roupagem, vão dar uma nova orientação, um novo sentido, né? Não uma mudança, mas uma nova cara para essa frase que você parafraseou. E veja bem, quando você faz dessa maneira, quando você vai parafrasear um texto, você preserva a ideia original, apenas vai reescrever de maneira mais sintética. Tá beleza? Tranquilo? Simples? Maravilha. Não pode esquecer também, quando você for resumir um texto, de colocar quem é o autor, tá? E o título desse texto. E se houver ainda informações como local em que foi publicado, a data da publicação, tudo isso deve ser inserido no corpo do resumo, tá bem? Tomando muito cuidado, porque é só se o texto fonte apresentar esses elementos. Porque se não apresentar, você não vai inventar, né? Não vai inventar moda aí, rapaz. Não procure chifre na cabeça de cavalo. Então, ó, o que você tem que prestar muita atenção, preste atenção a isso aqui, ó. Resuma cada um dos parágrafos. Quer dizer, você não pode omitir informação importante, você não pode pular parágrafo. Ah, esse é muito longo, eu não vou resumir. Ou, esse tão curtinho, nem importa nada, nem vou falar. Então, ó, resuma cada um dos parágrafos. E daí, é claro, você tem uma espécie de resumo de um texto dissertativo e resumo de um texto narrativo.
A priori, quer dizer, inicialmente eu vou falar sobre como fazer uma espécie de supressão, uma espécie de resumo de texto narrativo. Mas nada impede que daqui a pouco eu fale para você sobre como fazer o resumo do texto narrativo. Então, vamos tomar cuidado com elementos caros, elementos essenciais ao resumo. O que deve aparecer ali é o que você pode utilizar para resumir o texto. Técnicas de resumo, então. Veja, a primeira técnica de resumo que eu vou apresentar para você é essa aqui, ó, supressão de trecho. Quer dizer, você tem um parágrafo, tá? Localizou o tópico frasal do parágrafo, quer dizer, a ideia mais importante, então você retira dali aquela ideia e tudo que está em volta você pode descartar, tá bem? Retira a ideia principal e descarta o resto. Veja aí no seu material, eu coloquei o seguinte exemplo. Seu Luiz era um caminhoneiro respeitável. Sempre cumpria suas obrigações com objetividade e ética. Gente, pensa comigo. Essa frase possui um elemento que está ali simplesmente para rechear, só para encher linguiça, que é aquilo ali, ó, sempre cumprir suas obrigações com objetividade e ética. Então, olha, isso você pode reduzir na hora do resumo. Por que pode reduzir? Porque não é necessário para o texto, tá? Não é necessário, quando você está escrevendo, deixar esse argumento ali. Essa é a técnica que nós chamamos técnica da supressão. Você vai suprimir aquilo que não é necessário, que não é caro para a argumentação. Beleza? Então, quando você estiver selecionando esses argumentos dentro de um texto, daí toma cuidado que você pode ter o texto bem grande, então toma cuidado para isso aí acontecer ou aparecer ali dentro. Beleza? Segunda tática. Veja só, vem aqui para você observar. A segunda tática é essa chamada de generalização. Claro. Então, olha só. Na generalização, você pode ter um encadeamento de ideias, ou um encadeamento de objetos ou palavras que possuem o mesmo campo semântico. Campo semântico quer dizer que possui a ideia afim. E aí você retira uma palavra que possa resumir tudo isso. Uma palavra que possa significar isso que nós estávamos querendo dizer genericamente. Fazendo isso, o que você vai observar? Que apenas trocar o parágrafo, ou a frase pelo termo genérico, já vai ser eficiente. Então preste atenção no exemplo que eu dei aí para você. Dá uma olhadinha no seu material para você ver o que você vai ter aí. Eu coloquei lá, Mariana comprou uma calça, um colete, meias, blusa de lã e um cachecol ontem. Aí eu quero resumir, eu quero tirar isso, porque está enchendo linguiça. Calça, blá blá blá, quer tirar a calça. Tirar a calça, tô brincadeira, tá? Quer tirar o elemento ali, o que você faz? Mariana comprou roupas ontem, porque o termo roupas resume de maneira genérica aqueles elementos ali que ela havia comprado. Beleza? Segunda tática eficiente, tá? Aí, vem pra cá. Terceira tática, transformação. Essa transformação quer dizer, você vai alterar a sentença construindo algo, tá? Mas essa construção tem que estar o quê? Vinculada semanticamente àquilo que foi dito. Então toma bastante cuidado, porque aqui você tem que tomar cuidado para não perder o sentido, tá bem? Para não perder o sentido. Então venha para cá, observe o exemplo que eu dei para você. Eu tenho ali, o homem comprou a maminha, temperou e reservou. Depois de cortar a lenha seca, amontoou-a numa pilha, acendeu o fósforo, queimou a madeira e colocou a carne temperada por sobre o fogo. Vamos resumir? Resumindo, o que acontece? O homem fez um churrasco. Pronto. Eu reconstruí a sentença, resumi tudo aquilo ali em apenas uma expressão. Aí você fala assim, mas Paulo, o que eu devo observar quando estiver lendo um texto para fazer o resumo? Então é o seguinte, você tem que entender que dentro de um parágrafo, muitas e muitas vezes, você coloca informações que não são necessárias, mas são informações mais de preenchimento. Então você tem ali, ó, linha, 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 linha. Qual é a tática? A tática é você sublinhar, é assim que a gente fala, sublinhar a ideia mais importante, tá? De todo o parágrafo ou de todo o texto. Sublinhou aquilo ali, tá? Então eu vou resumir com essa ideia. O resto você, ó, descarta.
descarta, descarta, descarta. Sempre buscando o quê? A objetividade, sempre buscando o quê? O caminho mais simples para se fazer um resumo. Sempre buscando aquilo que vai ter mais sentido, preservando o que nós tínhamos como texto-fonte, texto original, e aquilo que vai dar certeza de um bom desenvolvimento do texto. Beleza? Vamos ver agora estratégias para resumir diálogos, tá? Que daí nós vamos chamar isso de discurso, tá joia? Vem comigo, porque a gente ainda tem um pouquinho de trabalho com relação ao resumo. Bora lá. Muito bem, meu aluno? Vamos voltando aqui ao nosso trabalho. Você percebeu que de uma extremidade para outra do quadro caiu um pouco de cabelo, a barba também ficou diferente, né? Você reparou? Deu uma rejuvenescida, né? Eu, na verdade, atravessei o arco-íris, mas não virei boiola, tá? É só para você se ligar aí, tá? Nessas diferenças de interpretação, até mesmo da figura aqui, da lataria do professor. Beleza? Eu havia falado para você anteriormente que nós iríamos trabalhar com uma coisa chamada transposição de discurso, né? De direto para indireto, quando nós fazemos um resumo de texto narrativo. Veja bem, você, meu aluno querido, o seguinte, que como eu falo de texto narrativo e eu estou falando de um texto resumido, né? Resumir uma narrativa, estou falando de um procedimento que é passar um diálogo daquilo que seria discurso direto, né? Da voz direta do personagem para uma voz indireta. Tá? Nessa voz indireta você teria o quê? Você teria o elemento em questão, o narrador, o produtor do texto, né? Dando a ênfase necessária, construindo aquilo que é necessário para você ter a fala do personagem preservado, o sentido preservado do texto. Nós sabemos que há 3 discursos, direto, indireto e indireto livre, mas eu vou trabalhar com você apenas direto e indireto. Por que não indireto livre? Porque eu não estou trabalhando no procedimento de se grafar a narrativa. Eu estou aqui falando sobre como resumir a narrativa, tá bem? Então, toma bastante cuidado. Por quê? Porque isso aqui é algo simples, tá? Mas precisa de um pouquinho de cuidado, principalmente no que tange a relação aos verbos, tá? Então, vejamos aqui, aquilo que diz respeito a esses verbos. O chamado discurso direto, tá? Nada mais é do que a voz e a fala pertencendo diretamente ao personagem. Então, quando o narrador te dá a possibilidade, tá, de enunciar determinada partícula, de enunciar determinado texto, tá? Então, ele tem voz e fala. Nós conhecemos esse aí pelo tradicional rito, né? Fulano de tal disse, : parágrafo, travessão. Bastante simples. Veja bem, José diz, : parágrafo, travessão, penso em comprar um carro. Tá aqui, ó. Maravilha? Muito fácil, muito simples. Tá? Veja, verbo, essa correlação vai ter que ser respeitada depois, tudo mais. Outro exemplo, Tião fala, morri por amor. Tá? É como se houvesse um diálogo. Claro, não tenho o diálogo todo aqui, porque eu apenas selecionei um pedaço, mas eu vou colocar no seu material aí um diálogo e depois a transposição dele para o quê? Para o chamado discurso indireto. Tá bem? Aqui tive o discurso direto, simples de entender, tá? Ele tem uma estrutura que se repete. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse que é chamado o discurso indireto. Por que indireto? Porque ele não é diretamente falado pelo personagem. A voz e a fala aqui são pertencentes ao narrador ou a quem está escrevendo o texto, quem está resumindo o texto. Quando você fala com o seu amigo, né? Quando você fala, olha, eu preciso te contar, tive uma discussão horrível hoje com minha namorada. Aí você começa a falar assim, não, discutimos porque ela disse isso, depois eu falei isso, depois eu falei aquilo outro, tá? E você começa a reproduzir o diálogo em uma espécie de narrativa sucinta. É um resumo de um diálogo, é um resumo de um texto narrativo, de uma sequência de ações dentro de uma conversa. Vamos fazer a transposição, então, do primeiro exemplo do José aqui para o discurso indireto. Veja bem, José disse que pensava em comprar um carro. Tá? Eu preservei o verbo, tá? A única coisa que eu fiz aqui de diferente foi trabalhar com a correlação de tempos verbais. Então, eu tenho disse e lá eu tinha diz. Por quê? Porque agora esse evento já passou, já é pretérito perfeito. Então, José disse que pensava uma ideia continuada lá no passado, né? E interrompida daí, porque pretérito imperfeito. Então,
disse que pensava em comprar um carro. Quando você vai fazer essa transposição, é muito importante que você se atenha a essa correlação aqui, ó, de tempos verbais, porque senão, você sabe, pode dar problema. Veja aqui, Tião falou que morrera por amor. Então eu tenho o verbo no pretérito perfeito e esse aqui, ó, ainda mais. Então esse é mais que perfeito. Veja, um está na ação passada e outro numa ação que é anterior àquela. O nome disso é correlação de tempo verbal. Eu estou correlacionando para que nós não percamos, né, a noção temporal expressa pela sentença. Então, Tião fala, morri por amor. Quer dizer, Tião falou que morrera por amor. Essa transposição, uma transposição livre, super simples, é fácil de fazer. Você precisa entender, no entanto, que os verbos devem se correlacionar. Lembrando que aquilo que está no presente vai passar para um pretérito perfeito, aquilo que está no presente continuado para um pretérito imperfeito, e assim por diante. Vai da argúcia e da capacidade de quem está lendo o texto narrativo, na hora de resumi-lo, de empregar essa técnica aqui. Tudo bem? É muito simples, você vai ter no seu material aí um exemplo de texto resumido no diálogo, para que isso fique bem claro e bem simples para se observar. Tá bem? Você entendeu isso aqui? Pois bem, eu acredito que tenha entendido. Vamos agora falar um pouquinho sobre os elementos que ainda restam com relação ao resumo. Vamos embora. Bem, então o que é que a gente vai fazer agora? É um exercício de resumo. Um exercício de resumo de um texto dissertativo, tá? O que eu fiz? Selecionei esse texto para você, um texto longo, tá? Bem longo, diga-se de passagem, não tão bem escrito assim, a despeito da fonte. Você vai falar assim, meu Deus, o professor Pablo Locke está xingando o redator do texto, ele vai brigar com você. Só se vira o vídeo, eu também não estou nem aí se ele brigar, porque há uma série de erros ali, eu espero que você conserte quando estiver resumindo. Tá? Mas é assim, eu retirei uma matéria de uma revista de circulação nacional. E aí, pedi para que você fizesse o resumo. O que vai acontecer? No seu material agora, você vai ler esse texto, vai pausar o seu vídeo e vai tentar fazer o resumo por si, tá? Se não quiser, adote a segunda proposta. Leia o texto a priori, depois você vai ver que eu coloquei uma ideia de introdução desse resumo, e assim que terminarmos essa parte, terminarmos essa ideia de introdução, você vai fazer o quê? Vai dar sequência, e eu coloquei de parágrafo a parágrafo a parte mais salutar, a parte mais importante, aquilo que você deve resumir no parágrafo. Tá muito bem? Jóia, simples. Então vamos lá. O texto se chama O Monstrengo do IPI Tem Pai, Guido Mantega. E aí, depois que você ler isso, que é o que você vai fazer agora, vai parar e vai ler, vai resumir comigo parágrafo a parágrafo. Dá uma paradinha aí. Voltamos, né? Agora acho que você já conseguiu fazer essa leitura. É um texto bastante simples, um tema não tão antigo, e você pode perceber o seguinte, há elementos estruturantes ali, tá? Veja no seu material qual foi a proposta de introdução que eu apresentei para você. Você tem que lembrar que quando vai fazer o resumo, deve inserir os dados do texto. Esse resumo, deixa eu dar uma outra dica para você, é como se fosse introduzir uma referência numa dissertação, tá? Você tem que fazer essa referência bem clara. Então veja bem, coloquei aí como introdução, acompanhe comigo. O texto publicado na revista Veja, versão online, intitulado O Monstrengo do IPI Tem Pai, Guido Mantega, veicula uma matéria acerca do aumento do imposto sobre produtos industrializados, IPI, dos automóveis importados, associando a figura de Guido Mantega à medida que encarece alguns itens de grande consumo no país. Pois bem, aqui eu interrompi a introdução. Por quê? Porque você agora vai dar continuidade. Como? Você vai ter que resumir no primeiro parágrafo aquilo que eu coloquei em vermelho, que é a ideia principal. São os tópicos frasais do primeiro parágrafo. Assim como deve fazer a mesma coisa no segundo, no terceiro, tá? E todos os posteriores parágrafos. Eu falo assim, Pablo, você vai fazer isso comigo? Não. Por quê? Porque, veja bem, como eu já havia anunciado no início desse bloco, nós estamos falando de um tema que comumente não é um tema de proposta de escrita. Você não tem que basicamente escrever um resumo.
mas aqui são técnicas para você otimizar o seu processo de escrita. Tá? Eu não vou fazer o resumo com você, porque afinal de contas, dificilmente a banca vai chegar para você e falar assim, escreva um resumo desse texto. Se houver, você já tem a técnica, você já pode praticá-la aí. E eu já coloquei todo o aparato, todo o arsenal do que você deve resumir. E como você pode resumir? Foi o que nós falamos até então. Cumpre, é claro, falar o seguinte, que todos os parágrafos possuem pelo menos um item a ser resumido. E é o que você deve fazer. Pois bem, já analisamos isso, tá? Já falamos sobre o resumo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou interromper esse conteúdo, realmente. Eu vou parar de falar sobre resumo e nós vamos saltar para o nosso próximo conteúdo, tá? O conteúdo que vai focalizar o texto descritivo. Bastante simples, esse conteúdo vai se estender bastante ainda em relação a esse trabalho e depois de falar sobre esses textos, que são textos descritivos, nós vamos voltar à nossa análise de texto dissertativo, pois afinal de contas é o meu propósito, tá? Fazer com que você fique e com que você se torne um bom analista para perceber, né, um texto dissertativo, os elementos essenciais e poder reproduzir. Muito bem? Vamos lá então. Muito bem. Agora vamos falar sobre o chamado texto descritivo, tá? O que é esse texto descritivo? Você deve saber, claro. É o texto que focaliza características de um dado momento, tá? Ou de uma pessoa, ou de um objeto, de qualquer coisa. A diferença básica entre a descrição e qualquer outra coisa é que a descrição tenta capturar, né, momentaneamente ou em um pequeno lapso temporal, características que se sucedem ou que são simultâneas, quer dizer, uma depois da outra, ou que aparecem ao mesmo tempo. Tá bem? Isso é muito simples, muito fácil de entender. Para o concursando mais escolado, nós sabemos que o concurso público mostra para você o texto descritivo na prova de língua portuguesa. Dificilmente pede um texto descritivo, mas existe predominância de dissertação com um pouco de descrição. E aí é importante, tá? É isso que eu quero dizer. Nós devemos ter consciência de que, utilizando o texto descritivo, nós podemos partir basicamente para uma análise, tá? Ou para a inserção de elementos dentro de um texto dissertativo. O que eu quero falar é, por mais que haja descrição dentro de um texto, o que importa para você é o caráter da predominância. Então, o texto será descritivo quando ele for predominantemente descritivo. Isso não impede que outros textos, uma narração, uma dissertação, o mesmo resumo, possam ter aspectos, características de descrição. Tá? Então, veja bem, o texto descritivo focaliza o seu olhar, né? Focaliza o seu propósito em enumerar, em elencar características, tá bem? Físicas ou psicológicas, dependendo do elemento em questão. Aí você vai ter essa observação em momentos, lapsos temporais ou no recorte exato. Tá? O que você ainda pode ter descrição de seres ou mesmo descrição de objetos. Isso é muito simples, é muito fácil e nós veremos agora características particulares de cada tipo de descrição. Venha comigo e preste atenção para você poder entender. Eu posso realizar uma descrição de lugar, de espaço ou de ambiente, tá? Então veja bem, o lugar nós já temos definido qual é. Quando nós falamos lugar, descrição de espaço, o espaço que há ainda de se definir, e o ambiente, aí o ambiente genérico, que não há uma definição básica. Aí você fala, Paulo, mas há diferença disso aqui? Eu preciso saber essa diferença? Não. Você precisa saber o seguinte, que você pode fazer uma descrição interna, uma descrição externa. Qual a diferença? A descrição externa é de quem está fora desse ambiente e pensa sobre as características que estão dentro desse ambiente, tá? Então é como se eu dissesse o seguinte: cheguei ao fim da Terra e no limite vi que se estendia após ela um grande leito de um rio caudaloso que corria para lugar algum. Então veja, eu estou fora desse lugar e descrevo aquilo que está ante a mim, tá bem? Então essa é a descrição externa. A interna-se de quem está dentro. Eu digo para você,
tenho aqui de dentro a visão do estúdio do Alfa Concursos Públicos. E aqui dentro percebo as paredes todas grandes, suntuosas, decoradas, tá? Com os planos de fundo relativo a cada take que nós utilizamos. Vejo a câmera numa haste negra, vejo o cameraman que agora olha para mim com uma cara de intrigado, vejo o nosso auxiliar de monitor que está com o cronômetro na mão, vendo se eu erro ou se eu deixo de falar para cortar todos os erros e sinaliza o tempo para mim, avisando que já está no final desse bloco. Essa é uma descrição interna, tá bem? Eu quero que você entenda isso, a diferença de posição do eu descritivo, tá bem? Então é assim que você verifica a diferença de texto descritivo relacionado a lugar. Joia. O próximo tipo está aqui. Texto descritivo relacionando a pessoa. Você deve focalizar em características físicas, mas não só isso. Além de características físicas, você ainda pode mencionar características psicológicas. Então, se eu descrever para você, o professor Evandro Guedes não é só uma pessoa interessante, uma pessoa até certo ponto excêntrica. E daí eu começo a enunciar todas as características do professor Evandro Guedes. Tá? Para quem não sabe, basta olhar o nosso vídeo do coordenador online e você vai poder ter essa definição. Aí se eu digo para você, vamos descrever o professor Pablo, criatura do sexo masculino, tá bem? 1,82 m, cabelo castanho, tá? Barba no rosto, 20 e tantos anos, tá? Blá blá blá, e aqui eu vou dando as características físicas dele, tá bem? É muito fácil de entender isso aqui. Característica psicológica e característica física, tá? Isso deve ser abordado e isso não pode deixar de ser abordado quando descreve uma pessoa. O bom texto descritivo apresenta isso, tá bem? Quanto mais complexidade psicológica, mais fácil de perceber. Logo, logo vou colocar os exemplos e isso vai ficar bem claro para você. Descrição de objeto. Basicamente fala da estrutura do objeto. E aqui falando sobre cores, sobre sentidos, sobre o tato do objeto e daí para frente. É muito simples. Veja bem, nós ainda podemos falar de descrição objetiva e subjetiva. Qual a diferença disso? Tá? Então, em relação a tudo isso que eu falei, tá? Essa descrição de lugar, pessoa, espaço, objeto, você pode ter uma descrição que é objetiva e uma subjetiva. A diferença basicamente é a seguinte: descrição objetiva ocorre quando eu apenas descrevo aquilo que eu vejo. Eu vejo e recorto para o papel, e passo para a folha, e passo para o texto. Tá? É aquilo que se vê. Então, quando eu falo, entrei pela sala e vi uma cortina vermelha, tá? Que se colocava ao lado de uma haste dourada, de um abajur com tampo branco, tá? Com tecido de seda. Aqui é aquilo que eu vejo. É diferente da descrição subjetiva, que é aquilo que se sente quando se vê. Então, veja bem, se descrevesse o mesmo segmento, via uma cortina vermelha que despertava memórias muito antigas e de um tempo imemorial, adornado pela haste dourada que me fazia lembrar do caduceu de Mercúrio. Tá? Tô colocando aqui um exemplo muito louco. Tá? É aquilo que eu sinto quando vejo determinado objeto. Então, a diferença entre objetividade e subjetividade também pode estar presente numa descrição. Muito bem, então o que nós vamos fazer agora é o seguinte: vamos ao próximo bloco e no bloco em questão vou colocar para você trechos de textos descritivos e aí então poderemos fazer a análise disso que eu estou falando. Tá bem? Muito simples, vamos lá, bom trabalho e força guerreiro!